Shabbat Shalom. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos a porção da semana. A porção da semana, ela tem um título interessante. Quando você acender. Normalmente as porções, elas trazem as primeiras palavras sobre o tema. E ela se encontra em Números, no capítulo 8, do versículo 1, a Números, capítulo 12, no versículo 6. Ela é uma paraxá bem completa, ela tem vários assuntos, mas nós gostaríamos de salientar, em especial, alguns aspectos pontuais. Diz assim: disse também Jeová a Moisés: diga o seguinte, Arão, quando você preparar as 7 lâmpadas, estas deverão iluminar a área da frente do candelabro. Arão assim fez, dispôs as lâmpadas de modo que estivessem voltados para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, o pedestal, as flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. O que é interessante, irmãos, esta é uma miniatura do candelabro. Ela parece uma flor, né? Os braços. E o que me chama a atenção também nesta paraxá é uma coisa que nós perdemos. Esta geração perdeu: o respeito pelos líderes, pela liderança. Deus não poderia ter ido direto a Arão e dado as ordens? Não poderia? Ele não havia sido escolhido para ser o sumo sacerdote? Não. Deus, ele segue os seus princípios. Ele escolheu a Moisés para ser o quê? O líder. Então ele não cortava o caminho. Hoje não, hoje as pessoas elas perderam esse respeito pelas autoridades a qual Deus tem constituído. E isso é muito ruim, porque tanto o líder como o liderado, ele fica meio inseguro. Hoje o pregador ele tem que ter muito cuidado para falar as coisas. Eu sei que a verdade dói, mas não chega a fazer a pessoa berrar de dor. Então, às vezes, a pessoa não entende a verdade e incomoda. Essa semana surgiu uma polêmica, né? E eu só fico observando. Eu dou alfinetada no final, quando eu vejo que já abafou, aí eu dou uma alfinetada. E eu achei uma hipocrisia total. Aquele senhor que falou aquela bobagem, que onde já se viu por causa de 2 ou 3 versículos, fomos condenar as opções sexuais, tudo bem, é o pensamento dele. Para mim é o suficiente. Se Deus disse não, é não. Podia ser só um. Podia só um, não precisava ser 3, 2, 4, não precisava ser 3. Não havia necessidade nenhuma. Deus disse que não, não. Mas como ele disse que a Bíblia é obsoleta, primeiro que ele se perdeu. A Bíblia não tem 2000 anos. A Bíblia começou a ser escrita há 3.500 anos. Ela teve a sua conclusão há 1.900 anos. Primeiro que ele deveria saber disso. Em segundo lugar, ele diz que temos que ajustar a Bíblia à nossa realidade. Ao contrário, nós temos que nos ajustar à Bíblia e não a Bíblia a nós. Aí vi outros que fazem a mesma coisa, condenando ele. A partir do momento que eu digo que a lei de Deus foi abolida, o que significa isso? Que a lei de Deus é obsoleta, que não tem valor. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que a hipocrisia tomou
tão à conta de algumas pessoas, que as pessoas não notaram que aquele que estava condenando o outro, estava fazendo a mesma coisa. E às vezes quando eu condeno você, eu estou praticando a mesma coisa. Esse aí, ele só pulou mais uma cerca. Só mais uma. Só a da frente. A da frente, mas todos estão na mesma condição. A Bíblia diz uma coisa que as pessoas não entenderam. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Irmã, vocês aí, ó, vem aqui, que aqui é menos frio. Aqui, ó. Puxa mais para cá a sua cadeira. Vem para cá. Ficar passando frio à toa é para quê? A vida já tão dura. É por causa do vento ali. Vem aqui. A vida já é fria e ficar passando frio? Depois vocês editam, por favor. É bom que pode editar, que é isso, né? Então, irmãos, ô Jadeus, vem aqui, ó. Você é um homem caloroso. Então, irmãos, vocês percebem que a que ponto chega a nossa hipocrisia? A nossa, que eu falo a minha também. Nós condenamos o nosso parceiro, mas estamos fazendo exatamente igual. Mas por que isso? Porque se perdeu o respeito aos demais. E quando um líder de uma seita qualquer, de uma religião qualquer, tomam esse posicionamento, é sinal que a coisa degringolou. Porque se eu digo para você, irmãos, a partir da semana que vem nós não vamos estudar mais as porções da Torá, porque isso aqui é obsoleto. Nós não vamos estudar mais a Bíblia porque é obsoleto. Mas é a minha profissão, não é o meu caso, né? Mas se eu fosse um pastor assalariado, se eu digo que é obsoleto, o que eu tenho que fazer? Mandar embora, fechar a igreja, fechar as portas. Porque se a Bíblia não tem valor, o que nós estamos fazendo aqui? Se isso, que tudo que eu estou lendo aqui é perda de tempo, nós temos mais coisas para fazer. Tudo isso é um projeto do maligno para destruir a única coisa que nós temos de real, que é a palavra de Deus. Billy Graham disse o seguinte: a Bíblia é tão atual como o jornal que saiu hoje. E eu vou mais além. A Bíblia é tão atual como a última notícia que saiu na internet, porque acabou de acontecer, a internet já solta. Na época não tinha. Ela é tão atual. Só que as pessoas não creem. Elas criaram uma religião à parte. Esse senhor, há uns 5 anos atrás, eu tentei achar esse vídeo e não achei. E eu fiz um vídeo refutando uma mensagem que ele pregou, de 1 hora. Eu peguei todos os versículos que ele disse, tudo que ele falou, e eu fui desmentindo. Eu fiz um vídeo, você achar esse vídeo, é muito interessante. Dizia assim, um rabino contestando o nome dele, que eu não vou falar porque eu não vou dar ibope para ninguém, né? E ali, cada texto que ele colocava, eu mostrava nas escrituras que estava errado. Resolveu? Não. Porque a igreja dele continuou lotada. E agora vai encher mais ainda. Nota, nós não estamos falando nós não estamos questionando a questão do ponto que foi abordado. Não estou falando da questão de sexualidade, eu estou falando que a Bíblia seja obsoleta, seja ultrapassada, que nós precisamos ajustar a Bíblia. Não precisamos. Nós só acreditamos nisto quando nós não conhecemos a palavra. Então, voltando para a nossa porção de hoje. Deus ordena que é colocado uma menorá com as suas lâmpadas para iluminar toda a área de frente. E Arão assim fez, de modo que estivesse voltada para a frente do candelabro, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Outra coisa que nós vemos, irmãos, que esta descrição da menorá revela a sua inspiração natural
como representação da árvore em flor. O simbolismo é provavelmente relacionado à árvore da vida, que nós encontramos em Gênesis. Ou seja, a Bíblia é interligada. Outra coisa, Yeshua, ele disse o seguinte, que ele era o quê? Eu sou o quê? A videira. E vós, os ramos. Então nós vemos que desde o Gênesis, passando por Moisés, chegando ao período de Yeshua, há uma ligação. Quando que a Bíblia perde a sua essência? Existe um momento que a Bíblia perde a sua essência. Quando? Quando eu digo, isso aqui é obsoleto, isso aqui foi abolido, isso não serve para mim. Aí ela perde o seu efeito. Mas quando eu pego de Gênesis capítulo 1 e vou a Apocalipse capítulo 22, ela é totalmente interligada. Outra coisa interessante, em Gênesis 1 e 2 é exatamente igual a Apocalipse 21 e 22. Se você ler Gênesis 1 e 2 e ler Apocalipse 21 e 22, é exatamente igual. E todos falam do quê? Da árvore da vida. Então nós vemos que a Bíblia, ela é interligada. Por mais que as pessoas tentem dizer, né, que a Bíblia está errada, a Bíblia não está errada. Existem traduções mal feitas, que são coisas diferentes. Mas a essência não, a Bíblia não tem erro algum. Existem erros de tradução. Mas aí cabe a você buscar o quê? Uma tradução mais adequada. Agora dizer que a Bíblia tem erros, aí não. Outra coisa, será que o Deus Todo-Poderoso, que criou o universo, que criou a perfeição que é a vida, iria deixar que os homens fizessem uma lambança com a sua palavra? Claro que não. Os homens puderam tentar deturpar. Por volta do ano 100, Inácio de Antioquia, ele se dizia discípulo de João, dizia que havia conhecido Paulo. Quando, na morte de João, ele era bispo da cidade de Antioquia, ele foi o primeiro a dizer que as crenças dos Netzarim, dos nazarenos, nota, é bom dizer, os grupos que se apresentam hoje de nazarenos não tem nada a ver com os nazarenos da Bíblia, não tem nada a ver com os Netzarim. Eles adotaram esse nome, a visão é diferente, nós temos que separar isso, porque às vezes muitos grupos adotam nomes e a gente acha que os Netzarim, em hebraico, nazarenos, Inácio de Antioquia disse que eles estavam errados, usou a mesma terminologia deles, está obsoleto, está errado isso aqui. Então ele foi o primeiro, por volta do ano 100, a mudar do sábado para o domingo, a abolir a questão alimentar, foi Inácio de Antioquia. Ele foi o embrião para o surgimento de Roma. Em 325, 318 bispos disseram que a Bíblia estava obsoleta também e resolveram mudar e oficializar as mudanças. Lutero também. Lutero dizia que o livro de Tiago era o evangelho de palha, deveria ser tirado da Bíblia. Por quê? Porque ali Tiago dá ênfase à obediência à lei de Deus. Então você percebe que quando se... Pois não. E a reforma protestante também tirou o livro dos Macabeus, né? Principalmente os dois livros, o 1 e 2, dizendo que eram apócrifos. Mas por que fizeram isso? Porque as profecias ali não interessavam para a reforma. Então você percebe que quando eles manipulam a Bíblia, é para contrariar a verdade e apoiar os erros. Quando eu era criança, me diziam o seguinte, que iriam tirar a Bíblia de nós.
E eu parava pensando, mas como é que eu vou tirar? Eu vou comprar uma Bíblia e deixar escondido. Cabeça de criança, né? E acho que por isso que eu tenho tanta Bíblia, eu tenho umas 40, sabe? Mas vão tirar, vou ter que levar as 40, então vou continuar escondendo minhas Bíblias. E não é que eles tiraram? De que jeito que eles tiraram? Adulterando as traduções. Eu já falei para vocês da NVI, que é muito famosa, né? Só que as mudanças são sutis. Na questão lá do Apocalipse, quando a questão da imoralidade sexual, dessas coisas, eles colocaram a palavra indecente, né? Vocês não podem ser indecente. Só que se você for pegar no português a palavra indecente, ela é muito vaga. Não representa aquilo que quiseram colocar. E a tendência, com o passar do tempo, é ir modificando mais. E assim eles estão tirando de nós a Bíblia. Quando um líder religioso chega e diz, olha, isso aí não é bem assim, nós não podemos julgar uma vida por causa de 2 ou 3 versículos, não podemos fazer isso. Então, o que acontece? A credibilidade, a fé, vai sendo manipulada. Então nós temos que voltar e colocar os nossos pensamentos no Deus bendito, para que Ele abra os nossos olhos. No versículo 5 em diante, fala da consagração dos levitas. Agora os levitas iriam ser consagrados. Eles teriam que fazer um sacrifício com novilhas, e eram espargidos sobre eles água. Nesse caso, não era por imersão, era por aspersão. Então a aspersão é para ungir o levita. Aí uma igreja achou que era para batizar, a outra também. Não é para isto. Outra coisa, hoje algumas pessoas, principalmente no movimento de Techuvá, têm pegado leis que eram para os levitas e têm adotado para si. Não é correto. As leis específicas para os sacerdotes e levitas, elas não são colocadas para que nós obedeçamos. Porque eram leis específicas, leis de pureza. Por exemplo, o sacerdote, ele teria que se depilar totalmente. Teria que se banhar no mikve, vestir roupas de linho branco para receber a aspersão. Então são coisas muito diferentes, que nós precisamos aprender a separar. O que são leis para a congregação, o que são leis para o sumo sacerdote, para o levita, para o templo, para a terra de Israel. Então a gente precisa começar a aprender a separar as coisas. Porque tem pessoas que de repente ele descobre a Techuvá, no dia seguinte ele muda o guarda-roupa dele, ele já se transforma e de repente ele começa a querer aparecer com Araão e os sacerdotes. Não é isso, irmãos. Nós temos que ter o bom senso. Por exemplo, um dos textos para o sacerdote é que ele não deveria fazer cortes na barba. Ele deveria ter a barba crescida. Mas por que ele não deveria? Porque ele era um sacerdote. E os pagãos, os sacerdotes dos pagãos, tinham duas situações. Os egípcios rapavam a cabeça e a barba. E os assírios e aqueles outros povos faziam detalhes na barba, para se parecer com as suas divindades, que eles mesmos criaram. Então essas ordenanças eram para os sacerdotes, e não para os demais. E as pessoas se esquecem disto. Agora nós vamos passar para o capítulo 9. A celebração da Páscoa, versículo 1, 9, versículo 1. O Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do segundo ano, depois que o povo saiu do Egito, e disse: os israelitas devem celebrar a Páscoa na ocasião própria. Celebrem-na no tempo determinado, ao pôr do sol do 14º dia deste mês, de acordo com todas as suas leis e ordenanças. Quando que é a Páscoa? Ou sacrifício de Páscoa? No 14º dia ao pôr do sol.
Esse dia é um Shabat? Não, não é um Shabat. O 14º não é um Shabat. Quando ele começa ao pôr do sol, do 14º dia, e termina no 15º dia, ao pôr do sol, que é o começo, né? O 15º dia já é um Shabat. É um dia de guarda. Pêssar não. Mas tem um detalhe. Vamos para o versículo 11. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês. Como assim? Voltando aqui, no versículo 9. Então o Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando algum de vocês ou dos seus descendentes se tornar impuro por tocar algum cadáver ou estiver distante por motivo de viagem, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Senhor. Deverão celebrá-la no 14º dia do segundo mês ao pôr do sol. Ou seja, a única festa bíblica que pode ser celebrada 30 dias depois é a Páscoa. Esta festa não pode deixar de ser o quê? Celebrada. Em situação alguma. Então tem essa segunda Páscoa, a pessoa está viajando, ele não pôde comparecer à congregação. Ele não está livre. Ele vai ter que celebrar dentro de 30 dias, no mesmo ritual, no pôr do sol do 14º dia, até o pôr do sol do 15º dia. Percebam a seriedade, percebam como Deus, Ele exige a nossa obediência. Né? Outra coisa, vamos para o versículo 14. Um estrangeiro residente entre vocês, que queiram celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazer de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Agora prestem bem atenção. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro e para o natural da terra. Aquela mentira que eles pregam, não, isso é para o judeu, isso é para o israelita, não é para nós? Não é o que Deus falou. A mesma lei é para quem? Para os estrangeiros e para os da terra, os nativos, os israelitas. Deus não constituiu duas leis, uma lei para um gentil e uma lei para Israel. 9, versículo 14. Percebam isto. Isso é bom vocês terem na mente. Quando alguém... Pois não. Gosto de dar um exemplo de um pai que tem filhos naturais e filhos adotivos. Seria inconcebível na sua casa você ter um filho natural e um adotivo, você ter regras Para um? para o natural, mas regras mais brandas para o adotivo. Né? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Né? E a Bíblia fala que nós recebemos o espírito de adoção. Né? Ou seja, o espírito adotivo de Deus. Né? E os israelitas são os naturais. Né? E nós somos enxertados, né? Nós estamos na mesma casa. Então, as mesmas regras, as mesmas leis para os israelitas. É a mesma. Então você percebam que são palavras do Senhor. Não fomos nós que inventamos. Ou seja, quando vos disserem, não, nós estamos embaixo da graça, estamos dispensados de obedecer, esta palavra não está vindo da boca de Deus. Normalmente quem contrariava os princípios de Deus era Satã. Ele sempre diz ao contrário. Então quando a pessoa, independente de quem seja, os laços que você tem com essa pessoa, você tem que orar pela vida dela, porque ela está sendo manipulada e usada por outro espírito. E normalmente é por interesses escusos. Você já viu alguém criticar o dízimo? Só quem não gosta de dar. Quem gosta de roubar Deus, eles critica. Mas normalmente não tem um pastor que critica, que condene. Não tem um. Agora, quando é o sábado, aí todo mundo condena. Quando é alimentação, que ele quer comer um baconzinho, uma coisinha assim, isso aí está errado. Percebam?
tudo gira em torno do quê? Do interesse. Então nós temos que agradecer a Deus constantemente, porque Deus nos escolheu. Numa geração que está totalmente desorientada, totalmente perdida, totalmente desencontrada, eles não se encontram mais. Minha mãe costumava dizer o seguinte, que o diabo tem uma dificuldade para esconder o rabo. Ele se apresenta todo pomposo, mas o rabo aparece. Vira e mexe, nós vemos o rabo do diabo por aí. Que é essas mancadas que as pessoas dão quando se coloca contra a única coisa que é efetiva, que é a lei de Deus. Foi em virtude da transgressão desta lei que o pecado entrou no mundo. Foi em virtude da transgressão dessa lei que o Filho de Deus teve que vir e morrer por nós. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, a morte de Cristo foi o quê? Em vão. Adianta eu clamar, eu amo Jesus porque Ele deu a vida por mim. Ué, não tem pecado. Ele perdeu o tempo dele. Foi um desperdício. Percebam quanta incoerência que existe, né? Continuando, vamos agora para o versículo 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem cobria e à noite tinha aparência de fogo. Sempre que a nuvem levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Shalom, meu querido. Fique à vontade. Qualquer lugar. A nuvem, ela era o sinal. Sempre que ela aparecia. À noite era o quê? Uma nuvem de fogo. Durante o dia, ela os protegia do quê? Do calor do deserto. Ela os protegia do calor, do frio da noite. Vocês sabem que no deserto, à noite, é abaixo de zero. E durante o dia chega a 40, 50 graus. Então Deus proporcionou a eles estavam no deserto. Mas eles no deserto estavam o quê? Protegidos. A lei de Deus, ela nos protege. Esse é o propósito da lei. Nos guardar. É como esta nuvem que protegia eles durante a noite e durante o dia. E ali no tabernáculo estava o quê? A lei de Deus. A lei de Deus estava ali. E Deus queria nos dar uma lição da santidade da sua lei, colocando o quê? A proteção. Então nós temos que aprender a ligar os porquês das coisas. A Arca da Aliança, ela estava onde? No Santo dos Santos, totalmente separada. Durante o ano inteirinho, ninguém poderia adentrar. No Yom Kippur, apenas quem poderia entrar? O sumo sacerdote. E era uma coisa tão severa, tão séria, que eles amarravam uma corda ao redor do sumo sacerdote e ele entrava. Já falei isso aqui para vocês. Por que ele fazia isso? Porque se ele fosse fulminado ali dentro, ninguém poderia entrar. Aí eles puxariam uma corda e tirariam de lá. Aí chegou alguém e disse, olha, Jesus percebeu que tudo isso era bobagem. Esse negócio de lei, isso aí é perda de tempo. Aí ele veio aqui para acabar com tudo isso. Percebam a incoerência? Deus estabeleceu tantas regras, tantos princípios, tantos cuidados. Nós vemos que os filhos de Arão, eles foram fulminados, porque a Bíblia diz que eles levaram o quê? Um fogo estranho. Não especifica, não adianta a gente especular, a Bíblia não fala que tipo de fogo estranho. Mas se a lei é uma coisa inócua, um erro, um equívoco, Arão podia questionar a Deus e falar, poxa vida, o Senhor matar os meus 2 filhos por causa de uma bobagem, um foguinho de nada, o que é um fogo?
O que é 3 versículos? Não é nada. Percebam, irmãos. O que é? Não é nada. Você vê que Arão não questionou. Porque era um homem de Deus. E eles sabiam que os seus filhos haviam transgredido a santa lei de Deus. O propósito da lei não era condenar, era preservar, era proteger. Porque ela nos protege, irmãos. Porque se não há lei, não há o quê? Pecado. Os 10 mandamentos, se eles não têm mais validade, então nós podemos matar, não é pecado. Podemos roubar, não é pecado. Podemos adulterar, não é pecado. Podemos cobiçar, não é pecado. Podemos adorar outros deuses, não é pecado. Não tem. A lei foi abolida. Ah, mas é só o sábado que foi abolido, o resto permanece. Percebe a incoerência? Continua a incoerência, ou seja, pois não, irmão? Uma coisa interessante, né? Eu assisti a pregação também, eu ouvi um trecho que ele fala assim, a nossa ética não pode ser baseada na ética de algo que foi escrito há 2.000, 3.000 anos atrás. Só que olha só, toda a civilização ocidental, todas as leis da civilização São baseadas nisso. São baseadas nos 10 mandamentos. Sim. Por que matar um crime? Porque ele disse. Exatamente. Nós não somos bárbaros. A lei, ela é como se diz, é um escudo que nos protege contra todas as coisas. Porque se não tivesse adultério, aí o pastor está aqui, olhou, opa, gostei da esposa do fulano ali. E o fulano não ia poder falar nada, não é verdade? Não é pecado. Aí, poxa vida, mas você mexeu com a minha esposa? Ué, qual é o problema? A lei foi abolida. Tem algum problema? A incoerência. A que ponto chega o pecado? Percebam? O homem, ele tende a fazer o quê? A ir contra tudo o que Deus nos pediu. Eu vi uma massagenzinha lá, um desenho na rede social. Quando a Eva, a cobra fala para Eva, pode comer. Ela diz, não, Deus disse que não. Não, meu filho, isso é ultrapassado, isso é obsoleto. Pode comer que não tem mais valor, não. Tem que atualizar, está desatualizado. Nós temos que atualizar mais o processo inverso. Nós temos que voltar para o primeiro amor. Nós temos que voltar para as Escrituras Sagradas. E quando eu falo isso, não estou falando para judaizar. Uma das pragas que surgiu no começo dos discípulos do Senhor foi os judaizantes. Nós encontramos lá em Atos 15 que os judaizantes queriam que os conversos praticassem o que os fariseus praticavam. Foi quando Tiago, que era o irmão carnal de Yeshua, disse: nem os nossos pais suportaram esse fardo. Ele não está falando da Torá, ele está falando das leis rabínicas. Então as pessoas confundem. Nem os nossos pais suportaram esse fardo. Que fardo? Você, por exemplo, precisaria na casa da sua família. Você que não poderia andar mais que 1.200 metros. Aí como você tinha que fazer? Eu andava 1.200 metros, batia na porta da casa da pessoa, tomava um copo d'água, aí podia andar mais 1.200 metros. Até eu chegar ao meu destino. Percebe a incoerência? E outras coisas mais que foram sendo colocadas, que eram desnecessárias, eram pesos e fardos desnecessários. Então era isso que ele estava falando, não era da lei de Deus. Quando Paulo em Gálatas diz que a lei é um lixo, em outras, ele usa uma expressão, eu estou usando lixo que é uma expressão mais básica, mas ele usa a palavra até um pouco mais pesada. Ele não está falando da lei de Deus, porque em Romanos 3,31 ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Se ele estivesse falando em Gálatas contra a lei, ele era um doido, um bipolar, um maluco. Porque no lugar ele diz que temos que estabelecer a lei. Na outra ele diz que é um lixo. Não, irmãos, ele está falando sobre um livro chamado Obras da Lei.
Esse livro havia sido escrito pelos rabinos para tentar ensinar como eles deveriam observar. E aí o que acontece? A Torá é uma cerca para nos proteger. E o rabinismo criou uma cerca por fora, só que deixou uma brecha. A Torá diz que nós não podemos aumentar nenhum mandamento e nem tirar nenhum mandamento. Deus deu uma dosagem certa para nós. E aí eles acrescentaram, né? Por exemplo, uma das coisas que eu demorei na minha vida para conseguir abandonar foi uma bênção que eu fazia todo dia de manhã. Porque a minha vida é um ritual. Eu levanto, pego o óculos, coloco o óculos. Vou no banheiro. E eu ficava lá, lavando a minha. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificasse com teus mandamentos e nos ordenasse lavar as mãos. Não tem problema nem falar isso. Mas um dia eu tive uma curiosidade. Aonde está na Bíblia isso? E eu não achei. E sabe quando eu fui perceber isso? Um dia que essa irmã, nós fomos num fórum, ela estava lá. E eu cheguei lá, era um salãozinho mais ou menos, e tinha um banheiro só. E tinha uma fila de gente no banheiro. Eu falei, será que deu algum problema reverter nos irmãos aí? Estava todo mundo na fila lá. Né? Aí quando chegou minha vez, falou, eu não posso ver uma fila. Tem fila, deve ser coisa boa, deve estar dando alguma coisa, né? Eu entrei na fila. Quando cheguei lá, é uma canequinha de com duas alças, né? Aí você com essa mão, você lava isso aqui. Com essa, lava isso aqui. Aí caiu a ficha. Mas levou 20 anos para mim perceber isso. Que aquilo ali não era bíblico, aquilo ali era uma lei rabínica, que não tinha nada a ver. A Bíblia dá uma proibição. A Bíblia diz o seguinte, no sábado você não pode fazer nenhum trabalho servil. O que é trabalho servil? Trabalho de servo, trabalho assalariado. Esse trabalho você não pode fazer. Sim. Permito. Aqui a casa é sua. Esse é o pastor, ele é da Igreja Adventista, Última Voz Misericórdia. Esse homem aqui, ele tinha uma casa de depósito. Quando eu passava aqui, ele tinha um hino que ficava. Aí eu dei o nome dele de Imahab. Fique à vontade, irmão. E ele fala isso, né? Morte existe, ela está apenas suspensa, né? E o que é mais gostoso agora, fora disso aí é o assunto, né? A outra é o homem vai voar. Já escrevi, né? E agora eu estou indo lá no terreno, onde eu estou lutando, nós fazendo na zero, uma técnica de trabalho de construção desde 67, já fiz vários casebres.
Se pusesse um daqueles diante de um desses, veria a diferença do primeiro para o segundo. Eles eram capazes de ouvir, reter e transmitir as matérias intactas, independente de qualquer registro de vida. Eu li isso, fui lá na frente, mas que frase gostosa. Voltei, li, reli. Assim, eu sou muito lento, muito difícil para poder aprender uma coisa. Eu tenho que esforçar. Vocês me perdoem aí. Amém. A casa é sua, meu querido. Você sabe que aqui a gente te estima. Deus te abençoe. Vai com Deus. Com certeza, vai na Shalom. Esse homem com 84 anos, ele visita todas as igrejas. A Igreja de Deus não, adventista, mas não é a normal, chama-se Última Voz Misericórdia. Eles guardam as festas, ele faz. Esse homem, ele sai daqui, ele vai para o Nordeste todinho de ônibus nas igrejas. Viaja com 84 anos. Ele é uma bênção, uma coisa assim fora do comum, né? Eu tenho muita estima por ele, porque toda vez que ele vinha eu ficava 2 horas conversando com ele, porque ele tem muita história para contar. Deus abençoe a vidinha dele. Continuando. Sobre a questão da nuvem. Então, a preocupação de Deus em preservar a lei dele, dar uma demonstração. E quando a nuvem se movimentava, eles sabiam que era o momento de levantar acampamento. Quando ela estacionava, eles sabiam que é o momento de parar. O que significa isso para nós? Que nós temos que saber quando Deus quer que nós nos movimentemos. Quando que Deus quer que nós paremos. Porque uma das coisas que ele falou agora é a questão do intelecto. Nós sabemos que os homens, porque a ciência diz que os homens eram primitivos e das cavernas. Quem de vocês aqui, andando pela rua, sabe distinguir o que é barro e uma pedra que vai dar o ferro? Algum de vocês sabem? Você está andando ali, opa, isso aqui é barro, não, isso aqui dá para fazer liga de ferro. Vocês conhecem isso? Não, a gente não conhece. Mas os antediluvianos conheciam. Quem sabe afinar aqui um equipamento de corda? A Bíblia diz que Tubal-Caim, ele fazia o quê? Instrumentos de corda. Como é que na cabeça dele, naquela época, ele conseguiu fazer uma corda, colocar e tirar o som? Então a inteligência deles era bem maior. Só que tem um detalhe, quando a inteligência é muito grande, às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, como eles se perderam. Nós nos achamos autossuficientes, não é isso? E muita gente, irmão, que fala o seguinte, mas como que esse povo médico sabia tanta coisa? O povo médico demorou tantos anos para chegar ao mesmo conhecimento. Se acontecer, vamos supor aqui, que acontecesse um dilúvio hoje, e salvasse aqui uma família ou outra, eu não sei fazer isso tudo. Quantos anos ia demorar para os meus netos, bisnetos fazer? Exatamente. Fazer um instrumento? Sim. Então é um argumento. Sim, porque os homens, eles saíram perfeitos da mão do Criador. Aí começou a decadência. Esta geração é uma geração muito rápida. As informações, por exemplo, basta você, faz assim, dá uma olhadinha no YouTube. Quando é bobagem, tem 200, 300, 1 milhão, 3 milhões de visualizações. Quando é uma coisa séria, tem meia dúzia. Agora é extremamente inteligente. Sim. Então você percebe? Hoje, parece que o que não tem valor, as coisas banais, atrai mais as atenções. Quando você não faz uma coisa decente, parece que não. Tem um ano e meio, 2 anos, uns 2 anos atrás, eu fiz um vídeo, só que eu coloquei uma música esquisita no começo do vídeo. Deu 1000 visualizações, rapidinho. Entendeu?
Agora, você faz dar meia dúzia. A próxima que eu vou fazer, eu vou colocar um gorila para ver quanto dá. Eu vi uma pregação de 15 minutos que o título era Pastor morreu pregando. E eu assisti a pregação inteira e ele não morreu naquela pregação. Foi em outra, mas eu assisti aquela. Não, mas essa é a realidade. Mas, não, mas é... Acho que a gente precisa mudar a estratégia. Percebe? Então, esses dias eu estava olhando aquele e falei, meu Deus do céu. Bobagem toda. Quando você faz um trabalho com seriedade, para você fazer uma live, um vídeo, você leva uma semana de estudo, de pesquisa, ou mais, você não tem tempo. Por exemplo, a gente trabalha o dia a dia, faz as coisas. Aí você tira a hora de lazer sua, você deixa de lado para preparar. Mas ninguém dá valor. Continuando. No capítulo 11, no versículo 4, diz assim: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram-se a queixar e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Primeiro, quem incentivou os israelitas a questionar a Deus aqui? Paulistano, você falou? Ah, entendi, paulistano. Por que você tem contra o que você tem contra os paulistanos? Os estrangeiros que estavam entre eles. Não saíram só israelitas, saíram vários povos. E eles começaram a questionar: ah, essa comida está muito ruim, esse negócio não está bom, não. É o que eles fazem. Quem questiona a nossa dieta alimentar? Quem não faz. Mas que bobagem, o bacon é tão gostoso, o presunto é tão bom. Percebe? Quem questiona são quem? Os estrangeiros. E os israelitas foram levados a quê? A questionar. Por isso nós não devemos permitir que essas pessoas nos influenciem. Seja educado, não precisa ser violento, não. Fala, cala a boca, sai daqui. Não faça isso. Entendeu? Mas fala assim: ô irmão, deixa eu fazer minha dieta. Eu e minha casa decidimos servir ao Senhor. Pronto, acabou. Porque sempre vai vir aquele indivíduo: não, isso é besteira. Olha, o que Deus purificou, não condene o homem. E o que contamina é o que entra pela boca, não o que sai. Então, tá, só isso? Só. Vai com Deus. Dá até música da Roberta Bento, vai com Deus. Entendeu? Aí, vamos embora. Eles começaram a achar que o maná era o quê? Ruim. Quando nós damos ouvido a pessoas que estão sendo usadas pelo maligno, se nós dermos ouvido a eles, nós vamos começar a achar que as bênçãos de Deus são ruins para a nossa vida. E nós vamos começar a rejeitar as bênçãos de Deus. E o que aconteceu com essas pessoas? Deus não mandou que viessem as cordonizes? E o que aconteceu com eles? Morreram de tanto comer. A vez de sair a carne pelo nariz. Então, ninguém, irmãos, vocês não são obrigados a guardar a lei de Deus. Vocês não são obrigados a obedecer a Deus. É uma questão de escolha. Você não tem obrigação nenhuma. Ninguém vai obrigar você a falar: se você não precisa guardar a lei. Mas sabe das consequências. Melhor seria nunca ter escutado do que escutar e rejeitar, que é muito pior, não é? Então, nós vemos aqui que Deus envia essas cordonizes, né? E eles vão se enfadar, tanto comer. Nós temos que aprender a viver com uma dieta bíblica.
porque é o melhor para nós. Existem muitas citações por aí, para nós que vivemos num país estrangeiro, num país que não tem os princípios bíblicos, para nós é muito complicado. Mas tem alternativas que nós podemos seguir. Existem as opções. Então nós não precisamos seguir princípios que não sejam aqueles estabelecidos pelo Criador. Continuando. Nós vemos agora Miriam, no capítulo 2, e Arão criticam Moisés. Capítulo 12, perdão. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Qual foi a crítica deles? Que ele tinha casado com uma mulher etíope. Muitos questionam se era questão de cor de pele. Eu não acredito. Era questão de ela não ser israelita. Por quê? Porque o israelita era moreno também. O israelita não era loiro de olho azul. Esses judeus que é judeu fake, não é a mesma coisa, entendeu? Não é judeu original. Então não é questão de pele, era questão de etnia. E ela começa a questionar, dizendo o seguinte: o Senhor só fala com ele? Aí a questão, lembra que no comecinho eu falei da questão da liderança? Que hoje não se respeita mais a liderança? Ah, mas será que Deus só fala com Laércio? Só fala com Josias? Só fala com João? Não fala comigo? Irmão, tenha uma relação interpessoal você com Deus. Deus fala conosco de uma forma diferente para cada um. Deus não fala do jeito que Deus fala comigo, Ele fala com a Margarida diferente, da maneira que ela entende. Por quê? Deus é o pai dela. Ele conheceu antes que ela existisse, Ele já conhecia ela. Então, nós não podemos questionar. Também, no versículo 3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, e ele me revelo em visões e em sonhos, falo com ele. Não é assim? Porém com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Voltando, viu o que ele disse aqui? Olha que bacana. Com os profetas, eu falo por sonhos e visões. Com Moisés, eu falo face a face. Em outras palavras, quem são vocês para criticar o meu servo? Olha o peso. Olha outra coisa. O próprio Senhor aqui se manifesta. Ele nunca tinha se manifestado para os dois, mas para repreendê-lo, ele se manifestou. Versículo 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe a cura. Em hebraico, El Nahaf Nalah. Foi a cura mais imediata. Ela foi curada. Todavia, teve que ficar de castigo 7 dias. Ele era um homem tão paciente
tão amoroso, que ele podia dizer, bem feito, pagou o que devia. Não, ele clamou a Deus, El Nahafna lá, rogo, Senhor, cure-a. Então, queridos, tudo isso é uma prova que nós temos que obedecer as palavras que Deus envia através dos seus servos. Nós temos que cumprir a Torá. Nós temos que amar os nossos semelhantes, mesmo aqueles que ajam de uma maneira distorcida, uma maneira errada. Nós temos que ter paciência. Só que isso não quer dizer que essas pessoas não têm que pagar o que é devido. Ela foi e ficou fora do arraial 7 dias. E atrasou a viagem dos demais. Por isso que nós temos que ser cuidadosos. Não sermos levianos. Porque às vezes nós não sabemos os motivos que a pessoa levou a fazer aquilo. Às vezes nós não sabemos o que está acontecendo. Então, aqui nós encerramos esta paraxá de hoje. Foi uma paraxá muito interessante, porque ela abrangeu vários aspectos de uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Ok? Amém.